mas antes vou fazer a confirmação dos nossos oradores. Está presente nesta sala o orador Dércio Macondo. Muito certo. Confirmo a presença do orador Joaquim Miranda Maló. Muito bem. E vou pedir a confirmação do orador Francisco 50. Muito bem. Participaria também deste painel o orador Moisés Ciuta, mas por questões alheias à sua vontade, infelizmente não se fará presente neste painel. Este painel é intitulado Políticas de Proteção e Segurança Social e se centra no debate sobre os desafios e perspectivas das políticas de proteção e segurança social em Moçambique, num contexto de crise econômica, desigualdades sociais persistentes e exigências de inclusão impostas pela Agenda 2030. As apresentações exploram as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência no acesso ao sistema de ensino geral, as percepções e expectativas dos jovens em contextos urbanos periféricos e a importância da poupança interna para fortalecer a proteção social. Vou passar a apresentar os títulos das nossas comunicações. Como muito bem referenciei, este painel contará com 3 apresentações, onde a primeira vai fazer a reflexão sobre os desafios na implementação da inclusão das crianças com deficiência no subsistema de ensino geral moçambicano. Este tema será apresentado pelo Dércio Macondo. Desde já peço que ocupe um dos lugares. Dércio Macondo é mestre em Políticas Sociais pela Universidade de York, Inglaterra, e é licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Joaquim Chissano. Como consultor independente e pesquisador, colaborou com o Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiências e tem interesse de pesquisa em estudos de paz e conflitos e direitos humanos, com foco na inclusão da deficiência. Para nos falar sobre a crise econômica e a perspectiva dos jovens mototaxistas da cidade de Lixinga sobre o seu futuro melhor, contaremos com o orador Joaquim Miranda Maloa, que é pesquisador e docente do Instituto Superior de Desenvolvimento Rural e Biociências da Universidade de Rovuma. É pós-doutor em Geografia Urbana pela Universidade de Brasília. É pós-doutor em Cidades pela Universidade de São Paulo, Brasil. É doutor em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos e doutor em Geografia pela Universidade de São Paulo, também Brasil. Joaquim Maló, pode, por favor, ocupar um dos lugares. Passo, então, a apresentar o nosso terceiro tema, que é intitulado Focos de Tensão na implementação de iniciativas de responsabilidade social corporativa em Açoro, que será facultado pelo orador Francisco 50, que é estudante de mestrado na Universidade Metropolitana de Oslo, é licenciado em Administração Pública, pós-graduando em Didática Pedagógica para docentes pela UEM e mestrando em Desenvolvimento Internacional e Educação e Sustentabilidade pela Oslo MIT. Francisco 50, por favor, ocupe um dos lugares. Respeitado auditório, acabei de apresentar as comunicações dos respectivos oradores. A referenciar que cada orador terá, em média, 15 minutos para fazer a apresentação. E de seguida irei passar a palavra ao auditório para o processo de interação.
Poderão falar sentados ou em pé, conforme lhes for mais confortável. Assim, convido então o nosso primeiro orador, o Dércio Maconzo, para dar início à sua apresentação. Muito obrigada. Enquanto as questões técnicas vão sendo observadas, gostaria de endereçar o meu carinhoso bom dia a todos os presentes. Meu nome é Dércio, como já foi dito, e estou aqui para fazer uma apresentação, fazendo uma conexão da questão da deficiência, o setor da educação, subsistema de ensino geral e, como é que eu posso dizer isto? A Agenda 2030, não é? Pensei em formas de catapultar um bocadinho a emoção das pessoas, porque acabam de... estamos na manhã, não é? Então, não tive muitas ideias, não é? Contudo, vou tentar transmitir o máximo de energia durante esta apresentação, não é? Fiz umas alterações cosméticas em relação à questão da apresentação. O foco ainda é o mesmo, ainda vamos falar sobre a inclusão da criança com deficiência. Estamos no contexto da Agenda 2030 e vamos falar da questão da educação, não é? Temos aqui o tema inclusão educacional e Agenda 2030 em Moçambique. A análise de políticas, modelos conceituais e impactos sociais para crianças com deficiência. Em termos de estrutura, temos uma estrutura que compõe a sua introdução, não é? Onde vamos falar da importância da inclusão, apresentar alguns dados demográficos e algumas políticas, leis e programas que têm sido implementados. Passamos para a metodologia, onde depois vamos ter o modelo de análise e a questão referente às experiências individuais dos direitos humanos de pessoas com deficiência em Moçambique. Esse é um estudo do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, que vai ser apresentado aqui. Já foi realizado em 2022 e tem alguns dados que vão enriquecer a pesquisa, não é? Depois teremos a operacionalização do modelo e referências, considerações finais. Ora, já passam, estamos em 2025, já passam 10 anos em que os estados do sistema internacional se reuniram para definir aquilo que seria a Agenda 2030, não é? E um dos pilares desta mesma agenda é a inclusão da educação, não é? Temos a questão, é a educação de qualidade, não é? E Moçambique tem 5 anos, e os outros países também, para fazer justiça aos objetivos que foram traçados, bem como os indicadores que mensuram o sucesso do mesmo. Quanto aos desafios que este objetivo apresenta, temos a questão do financiamento, não é? Como todos sabemos, há poucos meses foi anunciado o encerramento da USAID, não é? As previsões do Unicef prevêem uma queda de 20% em Moçambique do investimento que era feito para o setor da educação na criança, não é? E a nível da região austral, estima-se que esta mesma queda será em volta de 40%, não é? Portanto, em questões de inclusão, nós vemos que as crianças com deficiência encontram-se num grupo vulnerável, não é? Em que este impacto pode ser mais estremecedor, não é? Isto leva à necessidade de revisão de políticas, ações governamentais como forma de responder a estes desafios.
Quanto aos dados demográficos, Moçambique tem estado a rondar nos 33 milhões de habitantes, com estimativa de duplicar em 2050, não é? Estes dados, em algum momento, transmitem uma necessidade de adaptarmos as nossas políticas para respondermos àquilo que serão os desafios do futuro, não é? No que concerne ao subsistema de ensino, ensino geral em Moçambique, nós tínhamos até 2018 cerca de 9,4 milhões de pessoas neste mesmo sistema, excluindo 4,7 milhões de crianças menores de 5 anos que estão no ensino, que têm a potencialidade de participar no ensino pré-escolar, não é? Em termos de educação inclusiva, os dados oficiais anunciam que até 2018 nós tínhamos no sistema educacional nosso volta de 75 mil crianças com necessidades especiais, dentre elas incluindo as crianças com necessidades auditivas, 31%, com dificuldades ou limitações de fala, 26%, temos a deficiência visual, 17%, e a física também rondando nos 17%, não é? Quanto a desafios gerais, nós temos questões mesmo ligadas a salários, ao número excessivo de alunos por professor, não é? Chegando a 80 em algumas províncias por professor, números que são muito preocupantes para o nosso setor. Em termos de indicadores críticos, os que já são bem conhecidos, Moçambique tem estado, pelo menos de 2013 a 2022, entre os 10 países com um índice de desenvolvimento humano muito baixo, estando entre os 10, tendo subido recentemente para o 11º lugar. Em termos de legislação e políticas para a inclusão da pessoa com deficiência, temos várias, não é? A própria lei que institui o Sistema Nacional de Educação tem aspectos ligados à educação. Contudo, não é só o governo que tem estado a trabalhar para implementar este mesmo objetivo. A nível das organizações não governamentais, tivemos um programa que correu de 2019 a 2024. Este tinha 3 pilares: o empoderamento econômico, educação inclusiva e direitos humanos. Este programa é um dos programas que financiou o processo de auscultação e aprovação da lei número 10/2024 sobre a promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência em Moçambique, não é? Portanto, não são só esforços governamentais que ajudam a alcançar o objetivo da inclusão, mas também temos esforços não governamentais. Quanto à metodologia, não vou me focar muito aqui, mas temos a pesquisa documental, a revisão sistemática e a abordagem qualitativa. Quanto ao modelo, acredito que é muito conhecido, não é? E eu escolhi este modelo porque é um modelo muito simples. E as pessoas normalmente usam este modelo em termos de pesquisa, em questões de negócios e etc. Mas eu acredito que os estados atualmente têm sido puxados a abordar ou a incluir abordagens que levam o Estado a desenvolver uma mentalidade de negócio, não é? O Estado não é só para fazer política. O Estado tem que fazer economia, tem que desenvolver aquilo que é a sua economia e impactar vidas, não é? Portanto, este modelo, nós temos os fatores positivos, em que incluímos as forças e oportunidades, e temos os fatores negativos, em que incluímos as fraquezas e ameaças, não é? Eu trago aqui uma estrutura de análise conceptual baseada naquilo que os estudiosos da deficiência têm estado a se cingir no que diz a interpretação dos vários desafios que este grupo social enfrenta na sociedade como um todo, não é? E temos aqui o primeiro conceito que
vem do modelo médico. Quando falamos do modelo médico, estamos a falar do quê? É um modelo meio arcaico, não é? Desenvolvido na Europa, não é? Em que considerava a deficiência como uma espécie de anomalia ou uma coisa que deveria ser corrigida. Portanto, se nós vemos uma deficiência, uma pessoa com deficiência, nós devemos corrigir esta pessoa. Esta pessoa tem algo de errado e nós temos que repará-la, não é? Então, este é um modelo médico que é muito estigmatizador. Olha para a pessoa com deficiência com muita discriminação, não é? E um dos críticos, por acaso, foi ele que instituiu aquilo que é esta terminologia, é o Thomas Schaas. Ele falava daquilo que é a patologização dos comportamentos que eram considerados, como é que eu posso dizer, anormais ou fora do padrão comum da sociedade, não é? Então, ele, em algum momento, considera que criava-se mitologias ao redor de certos comportamentos humanos que deverão ser considerados, talvez, como normais, mas porque existia uma certa ordem estigmatizadora, acabava levando a outro entendimento. E este modelo tem aplicação no nosso cenário moçambicano. As pessoas com albinismo, nós ainda temos histórias nas nossas televisões de pessoas com albinismo que sofrem. Nas escolas, em vários locais, ainda tem culturas ou crenças que levam a crer que esta pessoa não é normal e que não deveria estar a conviver conosco. Então, este é o modelo, é a perspectiva do modelo médico, não é? Quando nós vamos ao modelo social, a deficiência, ela não é vista como um problema da pessoa, é vista como um problema da sociedade. A sociedade tem que se adaptar, tem que criar estratégias de interiorizar aquilo que seria e interromper aquilo que seria a limitação desta mesma pessoa, não é? Se nós temos uma escola que não tem rampa, essa escola tem que ter rampa, porque esta mesma pessoa, mesmo sozinha, pode conseguir entrar naquela sala, não é? Então, se nós temos um modelo social, é porque nós, como sociedade, construímos esta deficiência. Nós temos a capacidade de destruir. Então, este é o modelo social. O modelo de direitos humanos, que é o último, é aquele que se centra nas leis ou na capacidade institucional do governo em estabelecer regras e dictames que as pessoas devem seguir para respeitar aquilo que é a inclusão da deficiência, não é? Então, neste modelo, o que talvez eu poderia mencionar é que talvez pode ser mais aplicável a instituições fortes ou estados fortes, onde as leis funcionam e realmente são implementadas, sendo uma fraqueza para os estados que estão no outro lado. Aqui eu apresento uma espécie de um quadro, pode não estar muito visível para todos, mas este é um dos projetos que foi implementado pelo programa Juntos pela Inclusão. Este programa, ou este projeto, fez uma espécie de estudo das experiências individuais das pessoas com deficiência em todo o país. Estamos a falar de Maputo até Cabo Delgado. Nós temos diversas experiências em vários aspectos ligados à inclusão. Este estudo foi feito com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas, não é? E temos lá vários casos em que nós encontramos limitações que as crianças até com deficiência ou aquelas que se encontram no subsistema de ensino geral encontram como barreiras para o acesso à educação. Portanto, esta é uma realidade. Nós temos aqui histórias da cidade de Maputo, da cidade de Lixinga, da cidade da Beira, não é? Incluindo vários tipos de deficiência, desde a física, visual e auditiva. Quanto à operacionalização do modelo SWOT, não é? Quanto aos fatores positivos, eu vou fazer um link aqui em certos pontos que foram aqui arrolados. Nós temos aqui a descentralização fiscal, a despesa pública e as parcerias público-privadas. Estamos a falar de economia de Estado versus economia do setor privado. O Estado tem que ter uma postura que vai ao encontro daquilo que é a resposta à autonomia financeira
e a capitalização das várias empresas ou indústrias que operam no setor privado moçambicano. Portanto, os tributos, as contribuições a nível local, estas não devem ser ignoradas, porque nós temos fatores ou temos problemas sociais que merecem atenção, mas em que em algum momento acabam ficando ou acabam sendo deixados de fora, porque o Estado não está a ter uma postura, como é que eu posso dizer, de descentralização fiscal, de capitalização daquilo que é a despesa pública, não só gastar, mas também investir, e de estabelecer o máximo de parcerias possíveis para que este nosso país consiga lucrar com os investimentos que são feitos no setor privado. Dércio Maconzo tem mais de 1 minuto para fechar a sua apresentação. Tá bem, obrigado. Quanto às oportunidades, nós vemos aqui alguns pontos similares às forças, não é? Continuamos a ver aqui a importância da tributação local, não é? Os desafios, eles podem parecer gerais, mas em algum momento existem soluções locais para problemas locais. Por que nós vamos continuar com um sistema centralizado quando nós sabemos que tem um autista ou tem uma pessoa com deficiência visual que não está a ter acesso à educação e nós não estamos a conseguir transformar aquilo que é o nosso sistema político para responder a estes mesmos desafios? Quanto aos fatores negativos, não vou me alongar muito aqui, não é? Mas temos a questões endêmicas, como questão da corrupção e o gradualismo político ou a burocracia. Mesmo para o processo da aprovação da proposta de lei sobre proteção dos direitos das pessoas com deficiência, esse processo levou 10 anos e teve apoio de um setor, de um parceiro externo, não é? Estamos a falar do programa Juntos pela Inclusão. Então, nós temos que ver como é que nós levamos esta questão do gradualismo político e como é que nós criticamos isto para que realmente exista inclusão, não é? Portanto, quando eu falo da questão da tributação, é porque realmente nós temos um sistema educacional que depende muito do setor da ajuda externa. E com os desafios levantados com a questão da USAID e do financiamento externo, é mesmo relevante que nós foquemos na nossa capacidade de gerar dinheiro e investir. Não vou me alongar muito, já que disseram que o tempo se esgotou. Vou aqui agradecer a paciência e vou deixar mesmo os últimos pontos para o debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Dércio Maconzo, pela sua brilhante apresentação e também por ter cumprido com o tempo estabelecido. Nós iremos fazer os resumos das apresentações para melhor gerirmos o tempo, até porque também não pretendo que vocês façam a retenção das minhas palavras, e sim que vocês façam a retenção das palavras dos oradores. Na sequência, vou convidar o segundo painelista, Joaquim Miranda, por favor. Joaquim Miranda vai falar sobre a crise econômica e a perspectiva dos jovens mototaxistas da cidade de Lixinga sobre o seu futuro melhor. Igualmente, terá 15 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Eu venho falar de um tema que é um tema muito recente na região norte de Moçambique. É uma pesquisa conduzida por pesquisadores do Centro de Pesquisa e Promoção Social, localizado na cidade de Lixinga, que é uma associação de jovens. Então, somos 3 pesquisadores que realizamos esta pesquisa. E dentro dessa pesquisa, nós fomos guiados pela perspectiva de testar uma hipótese geral, que é uma hipótese da professora Alcinda Umana, que fala sobre o tempo dos jovens, emprego, política e transformação social na África.
E esta pesquisa procura testar as hipóteses que ela já vem recolhendo em vários países, principalmente os países que passaram por Primavera Árabe, em que muitos jovens ficaram cada vez mais frustrados por sistemas de governação na África, principalmente os países norte da África. E nós quisemos testar, olhando a esta nova profissão que os jovens têm seguido na região norte de Moçambique, olhando especificamente por Niassa, Cabo Delgado, Nampula, é uma nova profissão, os mototaxistas. Então nós queríamos saber, a partir de uma teoria que é uma teoria sociológica das escolhas racionais, essa teoria das escolhas racionais, ela dita porque que alguns escolhem uma determinada atividade, e nós sabemos que a escolha dessas atividades decorre de vários fatores. Um dos fatores pode ser a pressão que a pessoa sofre, como pode ser de motivação mesmo. A ideia central é discutir isso, saber por que eles escolheram essa profissão, se essa profissão lhes permite ver um futuro melhor. Nós sabemos que tudo que nós fizemos, tendo em conta sempre um futuro, aquilo que nós pretendemos. Então, a ideia central é esta. Então, a estrutura deste trabalho é apresentar um pouco a introdução, isso que eu já falei, a justificativa, vou voltar a repisar, o problema, objetivos, metodologia e resultados. Dizer que esta é uma atividade em que muitos jovens mesmo, eu fico muito admirado por vários jovens escolher essa alternativa como uma forma de sobrevivência numa sociedade em crise. Quando nós estamos a falar de crise de emprego. Não é? Nós sabemos que vários países da África estão mergulhados nesta questão da crise de emprego. E nós sabemos também, por um lado, de que esse desemprego, a questão do desemprego, tem grandes impactos no espaço urbano em detrimento do espaço rural. Claro que ainda deve-se fazer um aprofundamento, que tipo de emprego tem-se nas áreas rurais. Mas a ideia é basicamente esta que nos levou a fazer esse estudo. Como eu disse, o objetivo mesmo é fazer essa percepção. O que eles pensam sobre o seu futuro a escolher esta profissão de táxi-moto? Então, esta é a ideia. E nesta ideia, como ainda é um estudo em andamento, e tem 3 pilares, mas aqui vou apresentar apenas 2 pilares que nós achamos muito importante, que é, primeiro, o impacto dessa crise sobre a sua atividade profissional. E a segunda é qual é a expectativa em relação ao seu futuro. Se você escolheu esse emprego, então, qual é a expectativa que você tem em relação ao futuro? E realizamos trabalhos de campo. Nas nossas cidades, há maior concorrência nessa atividade. Então, é uma atividade que nos chamamos a atenção porque os nossos estudantes, com o nível de licenciatura, também estão nessas atividades. Então, isso é uma questão que nós ficamos muito preocupantes em olhar a questão da desvalorização das atividades profissionais ou da capacidade técnica para o desenvolvimento do nosso país e as consequências disso para o futuro desses jovens. Então, basicamente, é isso que nos conduziu à nossa pesquisa. Em relação àquilo que nós vamos chamar de metodologia, é uma metodologia de uma abordagem mista, ensinam questões mais abertas, de aprofundamento, mas também ensinam algumas questões que foram questões bem mais fechadas, e dizer que a concorrência, como que isso localiza, para quem que não conhece a cidade de Lixinga, para quem que não conhece as estradas das cidades do norte de Moçambique, é que nós chamamos esquina, aqueles lugares em que fazem o entrocamento de uma estrada para outra, nós encontramos vários jovens localizados em esses pontos à busca dos seus clientes. Então, a pesquisa foi essa, de andarmos atrás desses jovens e percebermos se eles estavam disponíveis ou não estavam disponíveis para nos dar a informação que nós pretendíamos. Então, nós conseguimos atingir, nesta primeira fase, 167 jovens
em quase todos os bairros da cidade de Lixinga. Então, nós queremos saber mais a questão da exposição, da vulnerabilidade social, cultural e econômica, olhando principalmente na questão das escolhas desta atividade profissional. Então, tendo dito isso, eu vou passar já a apresentar aquilo que são os resultados de 2 eixos de análise que nós aqui tentamos apresentar. O primeiro eixo de análise é o impacto da crise econômica sobre as suas atividades. Depois das manifestações, nós assistimos uma situação de crise. Crise no sentido de que muitas pessoas não tinham dinheiro para fazer o uso desse serviço de mototaxista. E também assistimos outra questão, é que houve um aumento crescente de pessoas a exercer essa atividade. Existe um aumento. E nós queremos saber, dentro dessa perspectiva de que há uma redução dos clientes, existiam até, posso dizer assim, luta por clientes em relação a quem consegue ter mais clientes. Porque como que isso funciona? É assim, esta atividade profissional do mototaxista, as pessoas que têm capacidade econômica compram 2 ou 3 motos e põem à disposição de alguns jovens que querem realizar esta atividade. E muitos dos jovens não são licenciados. Licenciados no sentido de ter a licença para se fazer na estrada com estes veículos de transporte público. Muitos deles não têm licença. Eu fui ao município e descobri só 150 que estavam licenciados para fazer essa atividade, mas existiam mais do que isso. E uma das questões que nós compreendemos é que existia uma redução de demanda desta atividade ou da procura desses serviços por população local. As pessoas ficaram sem dinheiro para fazer face a esse serviço. Outra questão que nós também aprofundamos é que houve uma redução da renda desses mototaxistas. Existiu redução de renda e também foi influenciado por questões, por exemplo, de subida de combustível. E acho que também aqui no Maputo aconteceu. Na Zona Norte foi muito mais galopante a falta de combustível para eles realizarem essa atividade de transporte. E também se assistiu o aumento do custo da operação de mototáxi por falta de combustível, mas também por falta do cliente. E no outro eixo, em relação ao seu futuro, o que eles pensam em relação ao futuro, existia uma prospecção generalizada de uma frustração mesmo, de que não existia um sonho que eles podiam realizar no futuro, porque aquilo que eles ganhavam não permitiam com que eles tivessem um futuro desejado, ter uma casa, conseguir alimentar a sua própria família. E também existia uma percepção generalizada de que há dificuldades de eles terem um outro emprego e a única forma mesmo eles aguentar esta situação da penúria e da miséria geral em que eles estão lançados na nossa sociedade. Então, dito isto, a minha reflexão, ligado àquele que é o pensamento da professora Alcinda Wana, nós podemos perceber, de uma forma mesmo para concluir, podemos perceber que há condições, por esta marginalização desta população jovem, que não conseguem ter uma perspectiva para o futuro, há condições de uma generalização de frustração que pode pôr em perigo a questão da estabilidade política, a questão da estabilidade econômica e em causa aquilo que é o desenvolvimento econômico e social de Moçambique. Olhando nessa perspectiva do norte de Moçambique, existe uma maioria
da população que não tem acesso a recursos econômicos para fazer face àquilo que são os desafios da sua vida. Então, nós estamos em condições de que nós vamos se dar mal. Tem que existir uma política somente focada na questão da juventude, na geração de emprego ou de autoemprego, para que esses jovens sejam integrados para desenvolver o nosso país. Era isso que eu queria comunicar a partir desta pesquisa e dizer meu muito obrigado. Muito obrigada, Joaquim Miranda Maló, pela apresentação, e mais dois pesquisadores por terem, de forma conjunta, feito esta brilhante pesquisa. Joaquim Maló conseguiu falar em menos tempo, o que de alguma forma nos deixa com mais tempo para o momento da interação. Na sequência, vou convidar o nosso terceiro painelista, Francisco 50, para proferir com a sua apresentação. Francisco 50 vai falar sobre os focos de tensão na implementação de iniciativas de responsabilidade social corporativa em Inhassoro. Bom dia. Eu venho falar aqui dos focos de tensão na implementação de iniciativas de responsabilidade social corporativa em Inhassoro. O tema focos de tensão é, na verdade, um capítulo da minha dissertação, contribuição da SASOL para o desenvolvimento socioeconômico de Inhassoro, na perspectiva da responsabilidade social. Eu penso a responsabilidade social ou a tensão que resulta da responsabilidade social como um fator que é resultado ou impacto das expectativas que existem sobre a indústria extrativa, das expectativas que existem sobre a aprovação da política de responsabilidade corporativa e também das expectativas que existem sobre a assinatura dos acordos de desenvolvimento local. Então, todas essas expectativas em cadeia, elas de alguma forma contribuíram para estas tensões que eu vou analisar aqui. O objetivo geral da pesquisa é analisar os pontos de tensão relacionados a esta implementação de iniciativas sociais corporativas pela SASOL no distrito de Inhassoro, tomando uma BIM, Mangungumete como referência e tomando as ações organizadas pela JONARE, que é uma associação de jovens e nativos de Inhassoro. Nós vamos usar a Contentious Politic Theory para fazer isso e vamos usar uma metodologia qualitativa, revisão bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas. As entrevistas semi-estruturadas foram colhidas em Inhassoro Sede, Mangungumete e Mabime, foram administradas a 10 entrevistados e nós temos aqui os achados empíricos. Em relação aos achados empíricos, o que eu acho que é importante perceber quando nós falamos da responsabilidade social corporativa é que a SASOL, de fato, tem feito um grande esforço e tem tido cinco ramos de implementação de iniciativas de responsabilidade social corporativa. A SASOL tem feito iniciativas de água e saneamento, de energia elétrica, desenvolvimento de cadeias de valor, projetos independentes, projetos de pequena escala, e a SASOL também tem feito algo que eu posso chamar de uma categoria, uma categoria que eu mesmo criei, que é a contratação de mão de obra local. Significa que mesmo que isso não esteja ali plasmado como uma categoria, a SASOL tem uma certa preocupação com a contratação de mão de obra local. Apesar destas, que são as iniciativas da SASOL no âmbito desta responsabilidade social corporativa, eu consigo perceber que há pequenos focos de tensão. Digo pequenos focos de tensão porque são localizados, é um número limitado de jovens, mas ainda são focos de tensão que importam analisar. O primeiro momento de tensão que nós verificamos na nossa recolha de dados é em 2019, quando os jovens amotinaram-se em frente à administração em Inhassoro para contestar a falta de oportunidade de emprego na empresa. Houve conversações entre a SASOL, o governo e esses jovens, mas nós voltamos novamente em 2021 a ver manifestações em maio. Em 2021, provavelmente porque em 2020
nós estávamos naquela fase de Covid-19, mas ainda em 2021, em maio, depois de maio, quer dizer, nós tivemos uma outra manifestação em julho. Significa que 2021 é um ano onde estes jovens organizaram-se e pressionaram o governo. Então, eles manifestam em maio, depois manifestam em julho. Nessa manifestação em julho, eles bloquearam a Estrada Nacional e durante mais ou menos 1h30, esse bloqueio só foi parado depois que a polícia chegou para impedir o bloqueio. Ainda em 2021, nós temos uma manifestação em dezembro. Então, em 2021, nós temos 3 manifestações. Todas essas manifestações giram em volta dos mesmos assuntos, das mesmas reclamações, sendo a principal delas a oportunidade de emprego dentro da Sazol ou nas subcontratadas da Sazol, porque se verifica em Açores é que a Sazol tem uma série de serviços alocados para as suas subcontratadas. Então, os jovens estão constantemente a reclamar ou a inclusão na Sazol ou a inclusão nas suas subcontratadas. A manifestação de dezembro de 2021 é a última manifestação de relevo organizada por jovens em reclamação à inclusão de mão de obra na Sazol. O interessante desta manifestação é que estes jovens organizaram-se e manifestaram em direção a uma empresa chamada Bonat. Esta é uma empresa subcontratada pela Sazol e é uma empresa de construção. Então, organizaram-se e manifestaram em direção a esta empresa, reclamando que queriam verificar quantos jovens daquele distrito, ou pelo menos daquela localidade na qual a empresa estava localizada, estavam inclusos na folha de funcionários daquela empresa. Porque as reclamações é que haviam jovens de Maputo, haviam funcionários da África do Sul, haviam do Zimbábue e haviam de outros países, mas a mão de obra naquela empresa era extremamente reduzida, a mão de obra do distrito. O que aconteceu de infeliz nesta manifestação é que, apesar dela ter sido informada tanto às autoridades policiais como às autoridades da administração do distrito, ela foi reprimida pela polícia, fortemente reprimida, e foram presos nesta manifestação 10 jovens e o líder desta manifestação. Então, estes são os principais momentos de tensão relacionados à questão de inclusão da mão de obra nas empresas subcontratadas pela Sazol ou pela Sazol. Mas nós temos aqui fotos desta manifestação de 2021, dezembro, mas nós temos também uma outra manifestação peculiar, interessante, em meados de 2024. Em 2024, numa pequena comunidade, diga-se assim, em Mabime, a comunidade, não os jovens, manifestaram e reclamaram a construção de uma ponte. Esta comunidade afirmou que, neste âmbito de responsabilidade social corporativa, em algum momento haviam firmado um acordo com a Sazol, segundo o qual a Sazol iria construir uma ponte sobre o rio Guvuro. Essas conversações foram assistidas pelo governo, mas o que acontece é que, ao longo do tempo, essa promessa não foi cumprida. Então, em junho, estes moradores de Mabime bloquearam a estrada durante 10 dias. Que estrada é essa que foi bloqueada? Uma estrada que ia dar a algumas instalações da Sazol nessa comunidade. Então, aqui nós podemos ver que o instrumento que esta comunidade teve para pressionar a Sazol é o fato dela ter alguma instalação da Sazol na sua comunidade. Tendo apresentado esses aspectos que são meramente jornalísticos, vamos fazer uma breve análise ou uma breve discussão destes aspectos. Primeiro, vamos pensar o que criou oportunidade para confronto político, ou o que cria oportunidade para essas tensões. Vamos pensar como esses manifestantes percebem o contexto no qual estão incluídos e por isso manifestam, e vamos perceber também quais são as implicações que essas manifestações tiveram. A primeira coisa que nós percebemos é que as expectativas, de forma geral, são um dos elementos que cria oportunidade para confronto. As expectativas nacionais em relação aos projetos, as expectativas locais, a inefetividade dos serviços básicos. Até a pessoa pode pensar, não faz muito sentido, qual é a relação entre o serviço básico de educação, de saúde, de estradas e as manifestações. O que acontece é que a população, quando ela pensa a Sazol como se fosse uma extensão do governo.
Então, se há inefetividade de serviços de educação, de saúde, e ela tem dificuldades de imputar isso sobre o governo, ela vai imputar isso sobre essa zona. Então, isso também é um fato que cria oportunidades para confrontos à inefetividade dos serviços básicos. Altas taxas de desemprego também criam oportunidades ou propiciam confronto no ambiente. Nós temos diferença na demanda de mão de obra, isto é muito interessante, porque no momento em que a Sasol chegou em Açoro, ela teve uma grande necessidade de mão de obra para construir as suas instalações, o que é lógico, mas ao longo do tempo essa Sasol vai operando normalmente e vai diminuindo essa demanda por mão de obra pouco qualificada para construir as instalações. Então, os jovens sentem essa diminuição de demanda. Nós temos baixa qualidade da participação comunitária. Existe sim participação comunitária, mas a qualidade dessa participação é extremamente limitada. Temos falta de equidade na distribuição de iniciativas e rumores de nepotismo. Talvez um dos mais fortes fatores que gera tensão ou propicia tensão no distrito é rumor de nepotismo. Não só a contratação de mão de obra externa ao distrito, mas também a contratação de mão de obra interna mediante suborno. De acordo com os entrevistados, os intermediários dos processos de contratação, intermediários locais, até podem cobrar bens para que tenha-se uma oportunidade. Depois de mencionar todos esses aspectos que propiciam tensão, nós podemos pensar quais são as percepções que esses entrevistados ou esses jovens têm sobre a situação em Açoro. O que eu percebi que é infeliz, pode ser dito feliz ou infeliz, é que existe um forte sentimento de exclusão, principalmente entre os jovens. Os jovens que eu entrevistei, os jovens do distrito, eles sentem-se excluídos. Sentem-se excluídos e esse sentimento de exclusão é fortalecido pela ideia de que são os nativos, são a priori os donos dos recursos no distrito, mas são os que menos se beneficiam da exploração de recursos no distrito. Existe também uma forte percepção de que o governo é uma entidade distante. Um dos entrevistados disse o seguinte: o governo está lá onde está, mas nós vemos essa zona aqui na nossa comunidade. O que isso significa? Mesmo que tu digas que a escola, o hospital, a estrada é responsabilidade do governo, nós não temos governo aqui perto. O que nós vemos é a Sasol. A Sasol está aqui, está a explorar os recursos, estamos a perceber que existe um benefício que está a ser extraído da nossa comunidade, mas nós não vemos o governo aqui. Então, mesmo que tu digas que isto não é responsabilidade da Sasol, é do governo, nós vamos pressionar a Sasol, porque nós vemos a Sasol aqui e não o governo. Então, isto demonstra um sentimento de uma percepção de distância do governo, o governo como algo que é distante da comunidade. E, de forma geral e simples, nós podemos ver que, em termos de repertório, os manifestantes ou os fazedores de claims normalmente usam reuniões comunitárias, manifestações pacíficas de forma geral, bloqueios de estrada quando é necessário para fazerem com que os seus claims sejam ouvidos pelo governo. Disto, nós podemos colher as seguintes implicações. Estas manifestações, estas pequenas manifestações, de certa forma, contribuíram para o reforço da relevância da contratação de mão de obra local. De uma ou de outra forma contribuíram. Essa é a nossa percepção na nossa análise. 2, nós percebemos que a repressão policial e subsequentes até a atualidade, acusações, digo acusações porque não tive dados para confirmar, acusações de perseguição por parte de líderes das manifestações. Então, os líderes acusam o governo de perseguição. Existe uma provável, digo provável porque também não tive dados para confirmar, uma relação direta entre as manifestações e algumas iniciativas de responsabilidade social verificadas nos últimos anos. O que nós podemos afirmar que é conclusão preliminar, porque é um estudo em andamento? Eu percebo que a natureza dos serviços e as necessidades básicas existentes nas comunidades, de alguma forma, influenciam a dinâmica de tensão entre jovens, governo e Sasol no distrito. A natureza dos serviços básicos, porque no distrito, em algumas partes, principalmente nas recônditas, falta quase tudo. Então, essa condição de falta, num contexto onde eles percebem que existe uma indústria de grande envergadura, gera tensão. Nós percebemos que as altas taxas de desemprego geram tensão
e que a natureza das iniciativas e seus efeitos também gera tensão. Não sei se ainda tenho tempo, tenho 1 minuto, mas quando eu digo a natureza das iniciativas gera tensão, é porque nós percebemos que algumas das iniciativas elas são paliativas. Então, uma iniciativa é feita para suprir uma necessidade, mas a própria fraqueza da iniciativa que é implementada, ela vai repercutir um efeito de tensão. Porque nós vamos, por exemplo, numa comunidade e vamos conversar com a comunidade para perceber o que ela gostaria que a SASOL fizesse, por exemplo. E a SASOL diz que a comunidade diz que precisa de um sistema de irrigação. E a SASOL faz uma consulta superficial e vai e coloca um sistema de irrigação que tem torneiras. Esse sistema de irrigação é ineficiente na visão da comunidade, porque ele precisa cartar água na torneira, mas vale um sistema de irrigação artesanal, no qual ele coloca o regador, é mais flexível. E se acrescenta isso, este é só um exemplo ilustrativo, e se acrescenta que este sistema de irrigação precisa de um painel solar, que não tem bateria, o que significa que ele só funciona nas horas mais quentes do dia. E é nesse momento onde os agricultores não trabalham, trabalham nas horas mais frescas. Então isso é só um exemplo de como uma iniciativa mal desenhada pode gerar um efeito contrário àquele que se esperava, que é o efeito de satisfazer algumas necessidades comunitárias. De forma geral, para terminar, eu posso afirmar que parte da solução, não posso afirmar que só isto é solução, mas parte da solução deste problema ou destas situações de tensão pode ser encontrada se as instituições governamentais melhorarem a sua capacidade de comunicação com as comunidades, melhorarem a sua capacidade de monitorar a relação entre a SASOL e as comunidades e distinguir focos de favoritismo e corrupção na distribuição de benefícios de responsabilidade social corporativa. Muito obrigado. Termino por aqui. Muito obrigada, Francisco 50, pela sua apresentação. Temos 25 minutos para interação com o auditório. E quando forem pontualmente 10 horas, teremos um intervalo de 15 minutos. E em seguida teremos a sessão plenária na sala B, onde todos iremos participar. Na sequência, vou agora abrir para que o auditório possa interagir, colocando questões, acréscimos, observações e tudo quanto acharem necessário para a partilha. Sim, temos 3 mãos. Muito bom dia a todos e a todas. Imed Kundlak é meu nome. Venho da Universidade Católica. Imed, pode, por favor, quando forem a colocar as questões, podem, por favor, se levantar? Acho que é para aparecerem na fotografia. Obrigado. Então, dizia eu, Imed Kundlak é meu nome, venho por parte da Universidade Católica de Moçambique. Saudar aos ilustres painelistas que tiveram aqui apresentações brilhantes, um tanto quanto relevantes para a nossa reflexão face ao lema desta conferência, 50 anos de independência, políticas, crise e transformação social. Teria questões para cada um dos intervenientes, mas mesmo por questão de tempo vou me direcionar apenas a um interveniente que foi o primeiro, que no caso acabou intervindo, não fixei aqui muito bem o nome, mas falava em relação à questão das necessidades educativas especiais. E a minha pergunta, em certo sentido, é que relações é que o pesquisador, o orador tem face a essa hegemonia da ajuda externa nossa, né? E sobretudo para o setor da educação. E numa altura em que apresentou, se calhar, ali também parte de algum relatório que vinha dos fundos das Nações Unidas, o Zaid falou deste programa, mas também o presidente Donald Trump, muito recentemente, apareceu a trazer aqui
a dar aqui um pronunciamento que o paracetamol é a causa do autismo, e contrariando aqui as opiniões médicas, incluindo da própria OMS. A minha pergunta é que relações é que o pesquisador traz aqui face a essa dependência externa nesses apoios, né? E muito obrigado. Muito obrigada, Imed Kondelaca. Sim, muito obrigado. Aqui respondo por Sebastião Paulo Ferrão, consultor em políticas públicas. E percebi que todos os oradores estão a falar sobre proteção social, um ingrediente muito forte para estabelecer uma estabilidade social, econômica e política no nosso país. E em 2011, já no fim do segundo mandato do antigo estadista moçambicano Armando Emílio Guebuza, o governo de Moçambique aprovou uma Estratégia Nacional de Segurança Social Básica, em que lá existem muitos subprogramas, mas pelas apresentações dos oradores percebeu-se que esses programas, esta estratégia não está 2011 a 2025, 14 anos, não está a surtir os efeitos desejados. E tenho uma pergunta para o último orador, para o primeiro orador, ou se quiser pode responder todos os oradores. E qual é a estratégia que o governo de Moçambique pode adotar para estabelecer um crescimento econômico inclusivo? Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. O meu nome é Fernanda Farinha. Eu queria pôr uma questão, levantar uma questão para o último apresentador. Falámos sobre estas manifestações de jovens, a exclusão de jovens, a falta de emprego. Eu gostaria de saber se é possível perceber, através do trabalho, diferenças entre homens e mulheres jovens nestas questões, quer das manifestações, quer do acesso aos resultados das intervenções. Isto é uma coisa que se pode perceber o que é que nós sabemos sobre isso? Porque posso imaginar que em meios rurais há uma grande diferença de oportunidades e também de condições que as pessoas apresentam para ter acesso a empregos e o tipo de empregos disponíveis. Obrigada. Temos aqui o jovem que já há muito tempo levantou a mão. Sim. Bom dia, obrigado. Não sou tão jovem assim, mas muito obrigado pela... Queria começar por felicitar os apresentadores. Minha pergunta vai para os dois últimos. Queria que elaborassem um pouco mais sobre o tipo de riscos a que se referem no final das vossas apresentações. O Maloa usa a terminologia de instabilidade, o risco à instabilidade política, social. O Francisco fala de tensões. De que é que estamos a falar? Estamos a falar de tensões, riscos que terminam, por exemplo, com bloqueios de estradas, como aconteceu em Açoro, ou estamos a falar de riscos que vão para além disso? No contexto de Cabo Delgado, estamos a falar da guerra que temos ali, estamos a tentar estabelecer esse risco de uma frustração que vai terminar nas fileiras dos Al-Shabaab, como são chamados. Se for essa a linha, os Al-Shabaabs vão recrutar também em Açoro, que há também tensões, há dinâmicas locais de Inhassoro que diferenciam esses riscos dos riscos que estão em Lixinga. Obrigado. Temos a última intervenção. Sim. Muito obrigado. Bom dia. Meu nome é Inocêncio Bueno, do Mirem, Ministério de Recursos Minerais e Energia.
Eu queria começar pela primeira intervenção, cujo nome não captei do orador, que falou da crise económica e perspectiva de jovens mototaxista em Lixinga, não é? Portanto, eu queria saber como é que a questão da segurança operacional e a segurança pública dos mototaxistas em termos de integridade física, portanto, como é que foi tratado neste tema? Não sei se fez referência. É comum ouvirmos em diversos órgãos questões de agressão dos mototaxistas. Penso que isto é um assunto que pode também afetar aquilo que são a atividade desses mototaxistas, não é? Agora, a segunda questão é para o pesquisador Francisco 50, não é? Sobre incentivos corporativos locais em Açores. Queria saber como é que foi tratado a questão de conteúdo local. É uma política ou lei que ainda não está aprovada, mas que está em discussão através de diversas consultas públicas. A questão do plano de desenvolvimento da própria SASOL, não é? Quando eles foram lá para instalar-se, também é um plano de desenvolvimento que acredito que também envolve a inclusão de jovens que se sentem marginalizados ou excluídos do processo de desenvolvimento local. E a questão também de gestão dos recursos pelas comunidades locais, através da alocação penso que são 2,5%, não é? Dos recursos. Como é que essa dialética foi explorada na sua tese, de forma a evitar, portanto, esses eventuais conflitos? Muito obrigado. Muito obrigada, respeitado auditório, pelas vossas contribuições, questões aos nossos oradores. Temos 14 minutos e desse tempo iremos fazer a distribuição para os nossos oradores, é mais ou menos 4 minutos e meio cada, onde poderão responder as questões e fazer as considerações finais. E vou mesmo começar com o nosso primeiro orador, Dércio Tanzana. Dércio não, peço desculpa. Dércio Macondo. Sim. Obrigada. Obrigado mais uma vez. Fiz aqui o registro de 2 questões. Contudo, peço imensas desculpas por não ter escrito os nomes, mas vou seguir a ordem, não é? Vou seguir a ordem e vou tentar dar o máximo, não é? Temos aqui a questão da relação em relação à hegemonia externa, não é? No âmbito ou no contexto da Agenda 2030, esta agenda, em relação à questão mesmo do objetivo número 4, nós temos os indicadores. Esses são aqueles que nós usamos para medir qual é o sucesso do país em relação à questão de investimento em professores e vários aspectos que a agenda menciona. Um dos aspectos fulcrais que eu acredito que faz parte da resposta à sua questão é a questão do financiamento, não é? Moçambique, curiosamente, a nível da África Austral, tem estado em referência no que diz a questão de despesa pública em função do PIB e a despesa pública no geral. Contudo, o dinheiro, a alocação deste mesmo dinheiro é que é o problema. Não está a ir para o investimento, está a ir para os gastos. Nós vamos pagar professores, vamos pagar não sei o quê, e nós estamos a investir. O setor não está a produzir, ou a questão do autofinanciamento em si não está a ser trabalhada como forma de gerar autonomia. Então, nós continuamos num cenário de dependência, porque nós estamos a capitalizar aquilo que seriam as formas de gerir, mesmo a questão dos dinheiros que vêm ou que são alocados. Por exemplo, falou-se aqui da questão de segurança social básica. Nós ainda temos fatos de pessoas que recebem acima do valor estimado. Tem famílias que podem receber 2, 3 vezes. Então, o controle do dinheiro
a forma como nós estamos a olhar para o dinheiro tem que mudar. Não pode continuar a mesma, porque nós estamos a ter problemas locais que não se justificam e não estamos a conseguir resolver. Uma criança autista tem que ir à escola, tem que conseguir, uma criança com deficiência auditiva tem que ter acesso à educação. Nós não estamos a trabalhar por um sistema inclusivo se essas crianças não estão a conseguir aceder ao ensino. E a maioria estão no ensino público. O privado, acho que nem 1 milhão chega. Nós estamos por aí, acho que estou a fazer confusão, mas no ensino superior, acho que são por aí 300 mil. Tem um dado que eu tenho aqui, talvez não vou conseguir clarificar, mas o que eu estou a tentar dizer é que nós temos mais estudantes no ensino público do que no ensino privado. E nós sabemos que no ensino privado as condições são melhores. Então, o Estado tem que investir. Não é só questão de pedir dinheiro e pagar salários e fazer não sei o quê, mas tem que haver investimento. Esse dinheiro tem que refletir naquilo que é a realidade ou no melhoramento da vida dessas mesmas pessoas. E isso faz parte da estratégia nacional, ou melhor, uma estratégia para um crescimento econômico inclusivo. Nós temos que saber como é que nós estamos a usar o nosso dinheiro. E temos que mudar essa mentalidade. Se nós estamos a ver que o mundo está a valorizar o que é que eu ganho em ter uma relação contigo, nós também temos que ter esse pensamento. E temos que mudar mesmo, temos que ver mesmo a questão se estamos a cumprir aquilo que são os indicadores e aplicar aquilo que é a nossa realidade local. Não é? Por isso é que depois acabei falando da questão da tributação local. Então, os sistemas de controle desses mesmos dinheiros, etc., têm que melhorar. O investimento na questão dos tributos, das taxas, tem que se monitorar. Não pode ser um processo centralizado. Temos que olhar aquilo que são as realidades locais para responder àquilo que é o desafio da inclusão na educação. E muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que colocaram algumas questões, que são questões de reflexão. Eu acho que em 4 minutos é difícil responder essas questões, mas em 5 minutos, eu acho que nem em 5 minutos não caberia mais tempo. Mas assim, fui colocado uma questão relacionada a tipo de riscos. Os riscos são diversos, mas olhando pela natureza da região norte de Moçambique, pela cidade de Lixinga, nós podemos partir do princípio de que um dos grandes riscos é de recrutamento para os movimentos de extremismo violento. Porque os estudos que nós temos realizados ao longo de vários distritos da província de Niassa têm nos mostrado uma percepção da desvalorização da educação em relação aos interesses imediatos da economia. Eu tive o privilégio de andar em vários distritos que fazem fronteira com a Tanzânia e nós perguntávamos aos estudantes, aos jovens existentes nesses distritos, de que qual é a vossa prioridade? E muitos diziam que a prioridade não é a educação. Isso chocou-me bastante, porque olhando aquilo que foi os anos anterior a toda a situação econômica e política de Moçambique, nós percorríamos mais de 20 quilômetros para ter acesso a uma escola. Mas hoje, os jovens já não percorrem isso. Eu acho que existem vários fatores, mas eles diziam assim, nós perguntávamos por quê? Eles diziam, não, nós queremos uma Guiné. Uma Guiné, eles querem dizer que querem fazer comércio, querem ganhar dinheiro. E isso nos chama muita atenção, porque as formas de recrutamento aos movimentos de terrorismo estão mais ligados a essa incentivação econômica, que vão para lá, vão ganhar mais dinheiro e vão, com esse dinheiro, conduzir aquilo que são os seus destinos em relação ao negócio. Então, nós estamos numa sociedade, assim, usando a terminologia de Giddens e outros autores, numa sociedade de risco.
e que este risco é um risco ligado à questão mesmo de recrutamento, ao extremismo violento, e olhando esta questão da crise econômica, e isto pode nos levar aos jovens a este movimento e criar a instabilidade política e econômica, que o nosso país precisa mais de estabilidade para o desenvolvimento. A outra questão está relacionada à questão da integridade física. De fato, nos primeiros momentos, a questão da integridade física das pessoas que conseguiam comprar uma determinada moto para exercer essa atividade ou serviço de mototaxista eram agredidos. Nós assistíamos até nossos vizinhos que sofriam violência física de várias pessoas. Vinham em grupo, eles vêm em grupo de 15, 20, bloqueiam as estradas e retiram a moto da pessoa. E se a pessoa não quer entregar a moto, utiliza-se lá a katana. Acho que muitos conhecem katana, instrumento de campo, mas também instrumento de violência na nossa sociedade. E hoje, acho que a minha hipótese é que, com a massificação de moto, não sei dessas motas saem de onde, mas são motas totalmente desestruturadas. As matrículas, hoje não sabemos que tipo de matrícula têm essas motas, e vê-se que são as motas que foram montadas por peças totalmente diferentes, e essas motas estão em circulação numa dimensão em que isso também reduziu um pouco a importância da procura desse objeto para serviço de taximoto, e isso tem também gerado pouca atenção em relação à integridade física daquelas pessoas que têm. A outra questão, eu acho que é a última, está relacionada à estratégia que podemos estabelecer para o crescimento econômico inclusivo. Olhando de tudo que aqui foi dito, eu sempre parto da ideia de que temos que mudar a nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade é uma mentalidade conduzida pela cultura do capitalismo, de querermos ter o resultado imediato, querermos ter ganho em qualquer aplicação de qualquer política, aquilo que nós chamamos de nhonguista, que tornou-se a parte da cultura do jovem. Isso tem implicação na implementação de qualquer política. Então temos que pensar em mudar a nossa mentalidade, porque a nossa mentalidade é uma mentalidade totalmente colonializada, nesse sentido de querermos ter sem sacrifício. E é isto que está generalizado nas nossas mentes. Muito obrigado e agradeço por esta oportunidade de fazer parte deste painel. Aquele que está ligado. A primeira questão que eu tive é em relação ao fato do estudo que eu fiz conseguir nos fazer perceber se existe uma diferença entre as mulheres e os homens nessa questão de contratação de mão de obra. Não é exatamente o foco da pesquisa, mas na medida em que fui colhendo os dados, é possível perceber que existe de fato uma diferença da dinâmica para os homens jovens e para as mulheres jovens. Mas é importante notar que essa dinâmica de diferença entre os homens jovens e as mulheres jovens não é uma dinâmica que é imposta pela lógica das iniciativas de responsabilidade social corporativa pela SASOL ou por alguma política de contratação da SASOL ou das suas subcontratadas. É mais uma lógica imposta pela dinâmica cultural do contexto do distrito, no qual existe uma propensão no líder local, no intermediário, porque a SASOL usa focal points, intermediários para contratação. Todos esses têm uma visão segundo a qual, se há uma oportunidade, a primeira pessoa que deve ser contatada e informada é um jovem do sexo masculino e não uma jovem do sexo feminino. Então, isso é uma questão cultural que não pode ser atribuída a culpa a SASOL ou às suas subcontratadas. Percebi que as mulheres normalmente são convidadas ou são informadas quando há oportunidades para trabalhar na cozinha. Essa foi mais ou menos a visão. É claro que não posso afirmar que não há mulheres a trabalhar em outras áreas, mas essa foi mais ou menos a tendência que eu consegui perceber. Em relação ao fato dessas tensões serem tensões que podem levar a guerra ou levar a bloqueios, eu acho que nós temos que reconhecer, de certa forma, que
o trabalho da Sazol em Açores é diferente do trabalho ou é diferente do que foi feito em outras partes do país. Há que reconhecer que há um esforço que foi feito pela Sazol desde o momento em que a Sazol chegou em Moçambique e em Açores. E é a forma como a Sazol interagiu com a comunidade e com o governo que faz com que aquele contexto seja ligeiramente diferente do norte e faz com que aquele contexto seja menos propenso a tensões que podem levar à guerra, por exemplo. Quando eu fiz ali, não é, a indicação dos achados empíricos, de fato existe uma diversidade de iniciativas de responsabilidade social que a Sazol tem implementado no distrito. Então, nós não podemos apagar esse contributo positivo da Sazol. Um outro fator, ao meu ver, que não propicia que as tensões escalem de tensões que consistem no bloqueio de estrada, reclamações de manifestações para o nível de guerra em Açoro, é a estratégia de mobilização que os fazedores de claims ou aqueles que reclamam alguma coisa fazem. Eles têm uma reclamação que é muito ligada ao nós, é legítimo, mas eles têm uma reclamação que é muito ligada ao nós do distrito. Então, se tu tens uma perspectiva muito ligada ao nós no distrito, que é um local limitado, tens dificuldade de mobilizar outras forças de Massinga, de outras províncias para te apoiar, mesmo que seja para fazer a violência ou a forma de reclamação escalar. Então, essa estratégia de mobilização voltada só para os problemas do distrito limita a capacidade deles de fazer com que a violência escale. Eu creio que também há outros fatores que têm a ver com a forma como os movimentos no Norte estão a ser instrumentalizados por causa da perspectiva de benefício em relação aos recursos no Norte, diferente dos recursos em Açoro, que, pela previsão, a Sazol está mais ou menos no fim da exploração daqueles recursos. Então, existe alguma diferença entre esses locais. Em termos de conteúdo local, plano de desenvolvimento, isso não foi exatamente o foco da minha pesquisa, mas é possível perceber nos últimos anos que aspectos de conteúdo local estão inclusos dentro dessa política de responsabilidade social. Não foi possível aqui trazer o detalhe de tudo que foi feito no âmbito da responsabilidade social, mas existe um conjunto de iniciativas que também incluem conteúdo local, incluem apoio a jovens, inclui financiamento. A questão que eu acho que coloca que é interessante, que eu não posso responder, mas que seria muito interessante para próximas pesquisas, é como as iniciativas de responsabilidade social estão a influenciar a dinâmica de aplicação dos 2 milhões. Porque o que eu percebi no campo é que existe, sim, algumas iniciativas de responsabilidade social. São visíveis, é possível perceber que são de responsabilidade social, mas não é tão fácil perceber quais são as iniciativas ou quais são as coisas que o governo fez com o dinheiro que recebe dos impostos diretos da Sazol. Então, isso, sim, é um aspecto que merece expansão em próximas pesquisas, para perceber como é que o governo até pode estar a se aproveitar do fato de que a Sazol faz alguma responsabilidade social até para garantir as suas atividades e pode estar a alocar aquele valor dos 2 milhões para atividades que não sejam exatamente para o desenvolvimento ou para alguma iniciativa no distrito, e sim para financiar a própria máquina estatal e sabe-se lá o que mais. Creio que, de forma geral, é isso que posso dizer. Não sei se tenho... Já não tenho tempo, não é? Muito obrigado. Muito obrigada, caros painelistas. Parabenizo pelas pesquisas, parabenizo também pelas apresentações. Terminado com o nosso programa, vamos observar um pequeno intervalo de 15 minutos e em seguida iremos nos dirigir à sala B para a sessão plenária. Eu sou a Catarina de Melo e uma forte salva de palmas para este painel.